Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui nessa comemoração, agradecendo ao Senhor por 10 anos do nosso ministério. Amém. Tenho certeza que cada um que está aqui por esses dias tem ouvido a palavra do Senhor. Deus falou tremendamente. Você tem se alegrado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Possamos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Vamos fazer um momento de oração em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora. Que o Espírito de Deus possa falar contigo através desta palavra. Que o Espírito do Senhor possa tocar em seu coração. Hoje é dia de reflexão. Hoje é dia de meditação da palavra, daquilo que o Senhor fez por você até agora e o que Ele ainda pode fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos diante da Tua presença agora, Senhor Jesus. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha falar, meu Deus, com cada coração, com cada vida. Que o Seu Espírito, meu Deus, possa ser tocado nesses corações, nesses ouvintes, e a Tua vontade venha ser feita em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, nós estaremos trazendo uma mensagem sobre o filho pródigo. Você que está com sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Quero agradecer ao pastor Kleber e a todo o ministério que permitiu a gente trazer a palavra do Senhor hoje aqui. Amém? Graças a Deus. São 10 anos que nosso ministério tem levado a palavra do Senhor Jesus, e grandes coisas o Senhor tem feito. Amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da herança que pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, repito, é uma alegria estar aqui em nome do Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Até aqui o Senhor tem dado vitória para a igreja sede, para a igreja de Águas de Lindóia, para a igreja de Mogi das Cruzes e para outras que irão vir abrir também. Amém? Deus tem coisas enormes, grandes no nosso ministério, basta a gente acreditar. Mas Deus tem me dado uma palavra nesta noite aqui. Ele vem falando do filho pródigo,
uma parábola que Jesus contou, que um homem ele tinha 2 filhos, e o mais moço resolveu pegar a sua parte da herança, ir para outra nação, para outro local, para viver uma nova vida. Amém? Nós temos o nosso Deus como o nosso Pai. Quem tem o Senhor como seu Pai? A palavra de Deus, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na nossa igreja de Águas de Lindóia, sempre que eu estou trazendo uma palavra, eu costumo dizer que Deus olhou para mim, Deus olhou para você e se apaixonou por você. Ele olhou para você, um ser humano que não tinha direito de vida eterna, um ser humano que não tinha direito da graça do Senhor, mas Ele se apaixonou por tua vida, com as suas imperfeições, com os seus erros. Ele se apaixonou por você e disse para você: eu te formei, eu te gerei. Mas andando na caminhada da nossa vida, irmãos, nós começamos a viver feito o filho pródigo. Estamos bem dentro da casa do Pai. O salmista Davi, ele disse: ó, quão bom é estar na casa do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor. Bom é você estar nos átrios do Senhor louvando. Aqui nós louvamos, nós engrandecemos o nome do Senhor, é muito bom. Nós estamos diante do Pai. Este jovem, ele estava diante do Pai. Ele se alimentava, ele se vestia, ele sentia o calor do Pai. Mas passam-se os anos. Os pais e as mães que têm filhos aqui sabem. Os nossos filhos crescem, começam a criar asa e querem voar sozinho. E às vezes o voo é para um local longe do ninho. O voo é um local que não tem segurança. E esse rapaz, ele falou para o pai: pai, dá-me a parte da minha herança, porque eu vou para uma terra estranha. O interessante, irmão, só tem herança se o pai havia falecido. Só tem herança se o pai ou a mãe havia falecido, mas a Bíblia não fala que havia falecido, estavam vivos. Mas esse jovem, as asas dele cresceu e ele decidiu voar. Ele decidiu ir para longe do pai, porque a presença do pai já não satisfazia a alma dele. A presença do pai já não alegrava ele queria alguma coisa mais. Os conselhos que muitas vezes que o pai dava, que era duro, conselhos de correção, conselho de vida eterna, aquele jovem não queria ouvir. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus e Deus dá aquele puxão de orelha nosso, usa o nosso pastor, usa o nosso líder para nos corrigir, e aí fala: olha, aquele homem não tem visão de Deus, aquele pastor não tem visão de Deus, aquele líder não tem visão de Deus. Eu vou para outro local, eu vou para outra terra, eu vou para outra igreja, porque aqui já não é mais o meu lugar. O sábio, ele aceita a correção e ele fica mais sábio. Quando você ouve a correção, você consegue se edificar e crescer. Quando você não ouve, você se torna um ignorante fora da presença de Deus. E o jovem fugiu, pegou a parte da herança, o seu dinheiro, a sua fortuna, na cabeça dele: agora eu sou o cara, agora eu sou o poderoso, eu vou embora.
Bíblia fala que ele foi para uma terra bem distante, uma terra que não levava a palavra de Deus, uma terra que não tinha os preceitos da palavra de Deus, uma terra que não tinha os mandamentos do Senhor. Ele foi para uma terra distante, e lá ele começou a gastar toda a fortuna que o pai havia lhe dado. Ele ficou incontrolável, ficou gastando tudo que ele tinha. Quando você está na casa do Senhor, quando você está na presença de Deus, quando você está no lugar que Deus mandou você ficar, você tem todas as riquezas do Pai. Quando eu ando em obediência à palavra do Senhor, quando eu ando em obediência à vontade do Senhor, a minha vida é uma vida de prosperidade. Esses dias eu estava na casa do pastor, nós estávamos conversando, eu falei que às vezes a pessoa tem que ouvir a pregação, tem que colocar a mão num dos ouvidos, para a palavra entrar, fazer morada dentro da cabeça, descer para o coração e fazer uma mudança. Aquele jovem, ele viveu a vida inteira do lado do pai, ouviu o conselho do pai, ouviu como administrar a fazenda, ele aprendeu tudo. Só que os seus olhos estavam numa terra longínqua. Os seus olhos estavam numa terra onde havia prostituição. Os seus olhos estavam numa terra aonde tinha bebida, aonde tinha festa, aonde tinha tudo aquilo que a carne dele ia satisfazer. E ele foi. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas o nosso coração está lá no mundo. Às vezes estamos aqui, o Espírito Santo está falando através da palavra, o louvor está sendo exaltado, Deus ele está aqui para tocar no teu coração, fazer mudança na sua vida, mas a sua mente está lá fora, lá no mundo. E devagarinho você começa a se afastar da presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não aparece de rabo e chifre para tirar você da igreja. Porque se ele aparecer, você iria correr. O diabo, ele aparece de boa aparência. Ele chega para você e fala: olha, ali não é teu lugar. Olha, você não é para ficar ali. Olha, os casais, o diabo ele chega no homem ou na mulher e fala: olha, aquele teu marido, aquela tua mulher não serve para você. Isso não é de Deus. Aquele seu filho, amaldiçoa ele, entrega ele na mão do diabo. O diabo ele não vem de rabo e chifre, mas ele vem querendo implantar ideias na sua cabeça para tirar a tua fé do Senhor. Aquele jovem estava com o pai, que coisa mais louca, o pai aconselhando, o pai lhe dando do bom e do melhor, era dois jovens, a educação era igual para os dois, só que um estava com o coração voltado para as coisas do mundo, um estava com o coração voltado para a desobediência. E esse mais moço, mesmo vivendo debaixo dos braços do pai, ele se afastava. Quem está entendendo a palavra do Senhor? O diabo não precisa tirar você da igreja para fazer você se desviar. Ele quer que você fique dentro da igreja, morno, um crente que não é frio e nem é quente, morno.
Um crente que só está para julgar. Um crente que só fala, se eu estivesse lá em cima eu faria melhor. Um crente que somente está para acusar. Porque aquele jovem, ele era novo, e eu tenho certeza que ele olhava para o irmão mais velho e falava, olha, o meu pai dá mais confiança para o meu irmão mais velho, por que não dá confiança para mim? Se ele entregasse essa fazenda na minha mão, eu ia fazer prosperar. O meu pai não me ama, o meu pai não me quer, por isso eu vou pegar tudo que eu tenho, vou para uma terra distante e vou criar uma fazenda para mim, vou criar a minha herança. O teu ego te tira da posição que Deus te colocou. Ele foi para uma terra distante, com dinheiro, jovem. Quem sabe na cabeça dele ele tinha intenção de fazer um negócio. Mas chegando lá, veio a prostituição. Veio a bebida. Veio os falsos amigos que batiam no ombro dele e falavam, olha, eu sou teu amigo, estou com você para o que der e vier. E mais interessante, Moisés, eles estavam numa terra que não vivia os mandamentos de Deus. Quando eu estou numa terra que não tem os mandamentos de Deus, a presença de Deus não está comigo. A presença de Deus não está comigo, porque estou fugindo, estou correndo da vontade de Deus. Foi acabando o dinheiro, foi acabando os amigos. Diz a Bíblia que veio uma grande fome sobre aquela terra. Ele agora sem dinheiro. Quem já sentiu fome na vida? Olha, eu com esse corpinho aqui, se eu ficar sem comer, eu fico doido. A pior coisa é você ficar com fome. E principalmente se você tiver com fome e não tiver dinheiro para comprar um alimento. Aquele jovem ficou dessa maneira. Quem lembra que eu falei que ele guardava os mandamentos do Senhor? Quando eu guardo os mandamentos do Senhor, a graça e a misericórdia de Deus, Ele habita sobre a minha vida. Quando eu fujo dos mandamentos do Senhor, eu dou autoridade para o diabo agir contra a minha vida. Perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu as mulheres, agora com fome, sem ter o que comer. Só que o negócio foi se aprofundando mais ainda. Ele foi procurar emprego, encontrou um cidadão, e aquele cidadão mandou ele trabalhar para cuidar de porcos. Ele sendo judeu, ele sendo descendente de Moisés, de Abraão, um judeu não cuida de porcos, ele teve que cuidar de porcos. Quem está entendendo? Quando você está fora da presença de Deus, você começa a se tornar escravo do teu pecado. E você começa a viver de acordo com a existência daquele momento. Quem está entendendo? Aquele jovem foi cuidar de porcos. E o que o mais interessante nesse texto, que ele via os porcos se alimentando de bolotas, e ele ficava querendo comer aquilo dali. E o interessante é que eu fui estudar sobre essas bolotas, realmente aquela semente, muitas pessoas comiam. Ele olhava aqui dali, ele queria comer aqui dali. O dono dos porcos falava para ele: não, você não vai mexer no alimento dos meus porcos. Eu posso resumir uma coisa para você dentro dessa parte que eu estou te falando. Quando eu fujo da presença de Deus, eu me torno miserável, cego e nu.
quando eu fujo daquilo que Deus está falando para mim fazer, para mim seguir os mandamentos de Deus, a desgraça, a maldição vem sobre a minha vida, não porque Deus está me castigando, mas porque eu causei esse mal. Ele olhou assim, aqueles porcos comendo. Ele falou: nossa, eu não posso nem comer isso aqui. Fazendo uma relembrança aqui, quando ele pediu a herança, o pai dele estava vivo. Quando ele pediu a herança, era como se ele falasse para o pai: para mim o senhor morreu. Quando eu me afasto de Deus, é como se eu falasse para Jesus: o teu sacrifício na cruz não valeu em nada. Quando eu desobedeço à vontade do Senhor, é como eu disse: Jesus, o teu sacrifício para mim não tem resultado. Ele olhou aqui dali, o coração se entristeceu, e ele começou a pensar: na casa de meu pai tem comida sobrando. Na casa do meu pai, os empregados comem do bem e do melhor. E eu, sendo filho, estou aqui cuidando de porcos, não podendo me alimentar, trabalhando por um lugar para poder dormir. Querida igreja do Senhor, quando eu fujo da promessa de Deus, quando eu fujo dos mandamentos do Senhor, eu começo a cair num abismo sem fim. É como se eu estivesse sendo jogado no inferno. A palavra de Deus lá em Apocalipse fala: lembra de onde caíste e arrepende já. Eu tenho que estar na igreja e eu tenho que ser a igreja do Senhor. Eu tenho que estar vivo diante do Senhor. Aquele jovem morreu a partir do momento que ele pegou a herança e foi para o mundo gastar. Quando de repente o arrependimento bateu, ele falou: puxa vida, na casa de meu pai meus empregados comem bem, e eu estou aqui comendo esse resto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do pai. Quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai: pai, eu não sou digno que o Senhor me chame de filho, mas faça de mim de um de seus empregados. Irmãos, quando pecamos e afastamos de Deus, muitas vezes nós ficamos com medo de retornar a Deus. Aquele jovem, ele ficou com medo de retornar a Deus, ele ficou com medo de voltar para o Senhor, mas mesmo assim ele voltou. Sabe por quê? Porque tudo para ele já tinha chegado no fim. Ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que vestir. Pastor, sabe que eu fico meditando, ele no retorno para a casa do pai, ele começou a lembrar da infância dele, no aniversário, as festas, o leite que ele tinha, fresquinho, tirado ali da cabra, as roupas que o pai dava para ele. Você se lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez? Quando aquele pastor chegou e falou assim, aquela pessoa falou para você: quem quer aceitar Jesus como suficiente Salvador? Parece que o céu tinha se aberto, e os anjos de Deus parece que veio te recolher para te levar até o trono de Deus. Passa-se os anos, a gente vai envelhecendo na fé, a gente vai perdendo aquele contato, a gente começa a ficar frio, sem sentir a presença do Espírito, sem ter comunhão com o Senhor.
A gente começa a querer achar alguma coisa dentro da igreja para a gente se afastar da igreja. Kainan não olhou para mim, por isso eu não vou mais para a igreja. Eu começo a procurar alguma coisa para me tirar da presença. Quem está entendendo pode glorificar o nome do Senhor. Eu não sei você, eu estou pregando, estou falando, a palavra está cortando dentro de mim. Sabe, eu começo a me envelhecer na fé, se tornar um crente de 15, 10, 20, 30 anos, e eu perco a essência do primeiro amor, eu perco a essência daquele primeiro dia, que eu recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E ele foi voltando para a casa do pai, todo sujo, num calor insuportável. O cheiro dos porcos ainda estava na roupa dele. E ele estava meditando. Porque quando a gente peca diante de Deus, a nossa oração já vem pronta. Eu pequei, eu pisei na bola com Deus, eu já sei o que é que eu vou falar diante de Deus para Ele me perdoar. Então eu vou fazer minha oração assim: Senhor, Deus grande, poderoso, Deus de maravilha. Eu vou com minha oração pronta para me confessar diante do Senhor. Aquele jovem chega na fazenda e tinha um velho sentado na cadeira. Quem sabe ele seria igual eu, barrigudinho assim. Desde o dia que o jovem saiu da fazenda, o pai ficou esperando a volta do filho. Desde o dia que você perdeu a essência com Deus, o contato com Deus, Deus continua esperando você voltar. Aquele jovem sentado naquela cadeira, aquele pai sentado na cadeira, olhava para o deserto, e na mente daquele homem: Senhor, quando o Senhor vai trazer o meu filho de volta? Por fora, ele cantava, ele conversava com seus empregados e com sua família, mas dentro do coração havia uma saudade: cadê o meu filho? O Senhor disse que na sua palavra, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Então cadê o meu filho, Senhor? Aquele homem chorava em espírito, pedindo a providência, pedindo o milagre do Senhor. Quando de repente, na porteira da fazenda, um rapaz barbudo, todo sujo, com os panos sobre o seu ombro, entrou na fazenda, de cabeça baixa, e viu aquele senhor, sentado lá na cadeira. Ele gritou: pai! Pois na cabeça dele poderia ter passado: será que meu pai ainda está vivo? Será que meu pai já morreu? Será que o Senhor já recolheu meu pai? Ele olhou aquele senhor sentado. Pai. Aquele senhor se levantou da cadeira. Olhando, o corpo começou a estremecer. A lágrima começou a sair dos olhos. E ele começou a observar que aquele jovem, todo sujo, com roupa rasgada, vinha ao encontro dele. E aquele jovem começava a gritar: pai! Diz a Bíblia que aquele jovem correu, abraçou aquele homem, começou a beijá-lo, começou a chorar, se ajoelhou e disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra a terra. Eu não sou digno de ser chamado filho. Faziam de mim dos seus empregados. Sabe o que aconteceu? Todo o pedido de desculpa decorado que ele havia feito, quando ele chegou diante do pai, acabou a oração decorada. Ele se rasgou diante do pai e pediu perdão. Quando você chega diante de Deus,
a sua oração decorada, ela se rasga, e vem uma oração sincera que sai de dentro da tua alma. Eu não sei você, mas eu começo a ver essa história, e eu começo a ver Jesus Cristo sempre está disposto a mudar a minha vida, sempre está disposto a mudar o quadro da minha casa, mas eu preciso dar o primeiro passo. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra. Quantas vezes nós pecamos contra Deus? Quantas vezes nós negamos o nome do Senhor? Estando na igreja com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante, mas não vivemos a essência da palavra. Não vivemos aquilo que a palavra vem fluindo sobre a nossa vida. Aquele jovem, ele se ajoelhou e pediu perdão. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo um anel na mão e sandália nos pés. Sabe o que é o interessante? Eu peco, faço coisas que entristecem o Espírito Santo, e quando eu arrependo de coração, Deus olha para mim e fala: vou fazer uma nova aliança com você, vou trocar essas vestes sujas que está aí, as vestes da incredulidade, as vestes da falta de confiança, as vestes do pecado eu vou tirar, e vou te colocar uma nova veste sobre a tua vida. Quando eu me arrependo de todo o meu coração, o Espírito de Deus, ele vem sobre a minha vida, e começa a tocar as minhas vestes espirituais. Ele coloca um anel no meu dedo, ele troca as minhas festas, as minhas vestes. Agora, o que é mais interessante, eu encontrei o nome da igreja evangélica, o nome Ágias, eu encontrei dentro desse versículo que nós vamos ler daqui em diante agora. Amém? A igreja evangélica Ágias, com toda a autoridade, eu sei que o pastor vai autorizar eu falar, é um grande hospital para curar aqueles que se encontram enfermos. Amém? Seja aqui, seja em Águas de Lindóia, seja em Mogi das Cruzes, nós estamos aqui para curar suas feridas. E quando você se arrepende, há uma festa, tanto no céu e tanto na terra. Versículo 23: trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Quem pode dar um glória a Deus? O nome da nossa igreja chama Ágias, significa festa de Deus, banquete de Deus. Quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu e há uma festa na igreja. Deus, ele fala, poxa vida, esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Quando eu me arrependo de todo o meu coração, com toda a minha sinceridade diante do Senhor, o Senhor manda fazer uma grande festa. Quem pode glorificar? Coisa mais interessante, que até nos tempos mais antigos, crente comia bastante, né? Que aqui está falando que ele matou animais, fez uma grande festa. Quem gosta de festa?
Você gosta? Eu gosto. Eu gosto de comer carne. Carne e Coca-Cola. Mas veio a festa. Quantos filhos aquele homem tinha? Aí veio a parte mais triste. Chegando o filho mais velho, vendo aquela festa, chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo aí? Ah, é o seu irmão, que havia desaparecido, ele voltou. E ele não queria entrar dentro da casa. Ele ficou nervoso. O pai veio até ele e falou: por que você não quer entrar? Pai, eu sempre estive com o Senhor, e o Senhor nunca me deu um bezerro para me comemorar com os meus amigos. Este meu irmão, que pegou toda a herança, gastou, o Senhor recebe ele, faz uma festa. Sabe o que é o interessante? É a resposta do pai. Versículo 31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu tenho que me alegrar com aqueles que retornam para a casa do Senhor. Às vezes você não entende porque o pastor deixa as 99 almas dentro da igreja e vai para outra cidade atrás de uma alma. Amém? Você tem que se alegrar quando aquela pessoa que se afastou da nossa igreja, afastou dos caminhos do Senhor, e ele retorna. Você tem que se alegrar, porque está voltando para a casa do Pai. Quem dera se aqui na nossa igreja muitos que se afastaram retornassem, nós poderíamos fazer uma grande festa. Mas voltando para a mensagem desse jovem, a conclusão que nós estamos aqui nesta noite trazendo para você, que você pode até tentar fugir da presença de Deus. Se você quiser pegar um ônibus para São Paulo, depois ir até Guarulhos, pegar um avião até a China, fique à vontade, você pode ir, mas você não escapa das mãos do Senhor. Você não escapa daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não foi nós que escolhemos Deus, foi Ele quem nos escolheu. Ele nos escolheu, da maneira que nós somos, da maneira que nós somos, Ele nos escolheu. Mesmo rebelde, muitas vezes murmuradores, mesmo muitas vezes as pessoas que reclamam de tudo, Deus, Ele te escolheu desse jeito, e Ele tem o poder de mudar a tua vida. Só não queira fugir da mão dEle. Se Ele mandou você ficar, fique. Se Ele mandar você ir, vá, mas não fuja. Quão terrível é você cair na mão do Deus vivo. Deixa eu te falar, eu vi uns crentes falando uma coisa, que o diabo não brinca de ser diabo. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo, sabe com o quê? Deus não brinca de ser Deus. Quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz, porque a palavra dEle não volta atrás. Quando Ele fala que vai cumprir a promessa dEle, Ele cumpre, porque Ele é Senhor. Você pode escapar, você escapa hoje, você escapa amanhã, mas um dia você vai ter que estar de cara a cara com Ele. E quando esse dia chegar, saiba se arrepender e pedir a misericórdia do Senhor, pedir o perdão do Senhor Jesus. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Louvado é o nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa estar falando mais forte para a tua vida. Agradeço ao pastor Kleber e a toda a igreja, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa fazer algo tremendo sobre a tua vida. Amém? Seja esse jovem que fugiu, mas se arrependeu e foi encontrar com o Senhor Deus. Amém?